Olá, querida, graça e paz. Eu sou Sheila Vieira. Seja muito bem-vinda ao nosso Café com Fé de hoje, nosso 5º devocional. E eu quero que você se sinta à vontade, que a palavra do Senhor ache no seu coração uma terra fértil. Amém? O nosso texto, compartilhado de hoje está em 2 Samuel 9, de 1 a 9. Que diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Amém. Esse texto ele é bem profundo, E eu quero deixar para você aqui um resumo desse capítulo 9, um breve resumo desse capítulo 9. O rei, ele se lembrou de você. Segundo Samuel 9, conta a história de Mefibosete, filho de Jonatas, e neto do rei Saul. E apesar de pertencer à família de Saul, que havia sido um rei que era inimigo de Davi, que o perseguiu, ele vivia em Lodebar, marcado pelas perdas e pelas limitações. E Davi, porém, se lembrou da aliança que havia feito com Jonatas, que era filho do rei Saul. E ele perguntou se ainda havia alguém da família de Saul que ele pudesse demonstrar bondade, por parte de Deus. E quando o Mefibosete ele foi encontrado, Davi não o rejeitou, pelo contrário. Ele disse para ele não ter medo, e restaurou tudo o que pertencia à família de Saul, Além disso, ele determinou que Mefibosete passaria a comer continuamente na mesa do rei. E a grande mensagem desse capítulo é que Mefibosete ele representa alguém que achava que tinha sido esquecido, mas descobriu que o rei havia se lembrado dele. Assim como o rei se lembra de mim e de você, até nos dias de hoje. Essa história ela nos ensina que Deus não se esquece de nós, E o nosso lugar de dor, de sofrimento, de angústia, as nossas falhas, não determina nosso destino final. A graça ela pode nos levar a lugares que não conseguimos alcançar sozinhos, somente com o Senhor. E Deus pode transformar uma história de perdas em uma história de restauração, em uma história extraordinária. Existe uma mesa preparada pela graça do Senhor, para mim e para você. Assim como o rei se lembrou, e preparou a mesa para Mefibosete, o rei prepara hoje uma mesa para mim e para você.
Você pode estar vivendo em Lodebar, mas isso não significa que Deus se esqueceu de você. E quando o rei decide chamar, nenhuma distância pode impedir o seu encontro com a graça. Deus espera por mim e por você. E quando há esse chamado, nada tem o poder de impedir. Mefibosete havia passado por perdas, dores e mudanças, que ele não escolheu. Era descendente de uma família que havia perdido o trono. E humanamente falando, não tinha motivos para esperar grandes coisas. Ele vivia em Lodebar, um lugar marcado pela escassez, pelo esquecimento. E mesmo assim, um dia o rei Davi perguntou por ele. E Mefibosete talvez pensasse que havia sido esquecido por todos, e porém, enquanto ele estava longe do palácio, longe de todos os holofotes, seu nome estava sendo mencionado dentro dele, E seu nome estava sendo mencionado dentro do palácio. E isso também acontece conosco, Existem temporadas, da vida da gente que parece que Deus está em silêncio. Nós oramos, choramos, esperamos no Senhor, perguntamos, será que Deus ainda se lembra de mim? E a resposta está nesta história, O silêncio de Deus não significa esquecimento. Davi não chamou Mefibosete porque ele era forte, perfeito, ou porque tinha algo extraordinário, para oferecer. Ele o chamou por causa de uma aliança, uma aliança feita com Jonatas, pai de Mefibosete. E quando Mefibosete chegou diante do rei, Davi lhe disse, não tenha medo. Que palavra poderosa, E o Senhor fala para mim e para você hoje, para que nós não tenhamos medo. E talvez hoje você esteja diante de situações que parecem maiores do que as suas forças, Do que a sua capacidade de dar conta. E talvez você esteja vivendo uma fase de Lodebar, um lugar de espera, de perdas, frustrações, de portas fechadas. Mas Deus, ele está dizendo, não tenha medo, eu me lembrei de você, Mefibosete saiu de um lugar de esquecimento, ai meu Deus, minha Bíblia, ele saiu de um lugar de esquecimento para um lugar, a mesa do rei, um lugar foi preparado para ele na mesa do rei, e ele não precisou conquistar o seu lugar. Ele recebeu um lugar pela graça, pela misericórdia, pelo amor do Senhor. E essa é uma das maiores mensagens dessa passagem, Deus pode transformar o lugar da sua dor num cenário de recomeço, do seu recomeço. E você pode ter sido esquecida por pessoas, mas nunca foi esquecida por Deus. E o que parece atraso pode estar preparado, preparando um encontro com a promessa, que Deus tem para a sua vida, com o propósito. E o que parece silêncio pode estar escondendo um movimento de Deus, um movimento extraordinário para mim e para a sua vida. E aquilo que você achou que havia terminado pode estar prestes a receber um novo capítulo na sua vida. Porque nós, afinal de contas, escolher viver, na dependência de Deus é estar sujeita a grandes mudanças e acreditar que Ele tem o poder. Enquanto você pensa que foi esquecida, Deus pode estar preparando uma mesa com o seu nome. E eu quero que você guarde no coração essa frase. Não permita que a sua temporada atual defina o seu futuro. Mefibosete estava em Lodebar, mas Lodebar não era o seu destino final. E não é nem o seu e nem o meu. Seu lugar de dor não é o seu endereço permanente. O Senhor tem grandes coisas para mim e para você. Deus sabe onde você está. Deus conhece o seu nome. E Deus conhece a sua história.
Ele é o Deus que já contou todos os teus dias e conhece toda a sua história. E no tempo certo, o rei pode mandar chamar você. Espere. Espere com fé, com paciência, que Deus tem o extraordinário para fazer na minha e na sua vida, assim como Ele fez com Mefibosete, que tinha sua limitação física por conta de toda a sua história. Mas hoje eu te convido a entregar nas mãos do Senhor. Ore ao Senhor dizendo: Senhor, eu entrego a Ti todas as áreas da minha vida em que eu tenho me sentido esquecida, abandonada, invisível, perdida. Quando eu olhar para as circunstâncias e pensar que nada está acontecendo, Senhor, ajude-me a lembrar que Tu continuas trabalhando, que o céu continua em movimento por mim. Assim como Mefibosete foi chamado para se assentar à mesa do rei, prepara também, Senhor, novos caminhos para a minha vida. Cura as marcas do passado, fortalece a minha fé e não permita que a minha situação atual determine aquilo que eu acredito sobre o meu futuro. Ore ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor e toma posse, diz: eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor conhece o meu nome, conhece a minha história e não se esqueceu de mim. Toma posse, querida. Toma posse. Diga para o Senhor: Senhor, eu posso estar em Lodebar hoje, mas eu creio que existe uma mesa preparada pela Tua graça, em nome de Jesus. E eu quero que você não esqueça, né, que Deus, Ele vê a sua dor. E que você não se esqueça, lembre-se sempre que você não foi esquecida, que o rei se lembrou de você. E quando Deus decide honrar uma história, no tempo preparado por Ele para honrar a sua história, nenhum lugar de dor pode impedir o propósito. Lembre-se disso. Vamos orar? Oremos. Senhor, obrigada. Obrigada, Deus, por mais um amanhecer. Obrigada, Deus, por colocar no nosso coração a certeza de que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, a cada dia na nossa vida. Pai, eu quero entregar cada mulher que chegou aqui com o coração aflito, angustiado, cada mulher que se sente esquecida. Senhor, que nós não nos preocupemos, ó Deus, com as lembranças, né? Com que possamos ser lembradas pelas pessoas, pela sociedade, que não sejamos lembradas em redes sociais, no nosso ambiente de trabalho, mas que nós tenhamos a certeza de que precisamos ser lembradas pelo Rei dos Reis, que é o Senhor, ó Deus. Nos traga à memória tudo aquilo que nos aproxima da Tua presença, que nos dá a segurança da qual precisamos para viver na Sua dependência, Senhor. Eu quero apresentar em Tuas mãos, ó Deus, a vida de cada mulher, ó Pai, de cada família aqui representada, que a cada pessoa que vive, ó Deus, em terra de Lodebar, que está vivendo hoje no esquecimento, na terra de escassez, na terra de angústia, de sofrimento, na terra, ó Deus, em que nada prospera. Eu quero dizer para o Senhor, ó Deus, que essa mulher está aqui, ó Pai, diante do Senhor, Pai, sem reservas, com o coração aberto, se entregando para que os Teus propósitos possam se cumprir. Senhor, nós escolhemos no dia de hoje confiar que o Senhor se lembra de nós, confiar que no Seu tempo e segundo o Teu querer, ó Pai, nós teremos a mudança para a Tua mesa. Nós sairemos, ó Pai, da terra de escassez para viver o extraordinário prometido pelo Senhor, ó Deus. Eu quero, ó Pai, te pedir perdão por nossas falhas, pelas vezes, ó Deus, que nos colocamos como vítima das circunstâncias, nos sentimos esquecida, o quanto, na verdade, o Teu propósito está acontecendo em nossa vida e por falta de conhecimento da Tua palavra, perecemos, ó Deus. Senhor, transforma e edifica cada vida, que possamos sair daqui deste encontro hoje, ó Pai, desse devocional, certas de que o Senhor está conosco, de que o Senhor tem uma mesa preparada para cada uma de nós. É em nome de Jesus que te agradecemos pela Tua provisão, pelo Seu cuidado misericordioso para cada uma de nós e o Teu imenso amor, ó Deus. Fique conosco, transforma cada vida, edifica. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que te oramos e te agradecemos. Amém. Querida,
Se esse devocional falou com você, falou ao seu coração, se essa palavra teve peso e impacto, eu quero te convidar a compartilhar com outra mulher que precisa ouvir isso hoje. Para outra mulher que vive na terra de Lodebar, que vive na escassez. Eu não falo só de escassez financeira, mas escassez espiritual. Que você possa compartilhar, que essa mulher se sinta preparada, escolhida pelo rei, e que ela tenha a certeza de que há uma mesa preparada com o extraordinário de Deus para cada uma de nós. Compartilhe essa mensagem e eu espero que você saia daqui hoje tendo a certeza de que o Senhor se lembra de mim e de você, de que o Senhor preparou um lugar, Ele tem um lugar preparado para nós e Ele vem nos buscar, Ele nos prometeu. Creia que o Senhor voltará para nos buscar para esta terra prometida, para esta mesa, a mesa do Rei. Fique à vontade neste lugar para tomar a sua decisão de ser transformada e impactada pela misericórdia do Senhor. Amém? Muito obrigada por você que me acompanhou aqui hoje e eu te espero amanhã para mais um devocional, para partilharmos da palavra do Senhor. Amém? Um forte abraço. Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um dia vivido extraordinariamente na presença do Senhor. E lembre-se, você não foi esquecida. Você é lembrada. Você é especial para o Rei. Amém.